boa tarde, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Bom, então depois de uma jornada, de termos estudados alguns micro-organismos, de ter entendido a cadeia alimentar, então agora vamos, explorar mais um pouquinho o ambiente. Então vamos procurar aí o livro de ciências, abrir na unidade 7, onde nós vamos falar sobre explorando o ambiente, página 125. Certo? Bom, então temos aqui, uma imagem muito bela, muito bonita, onde nós vamos observar e ver, a importância da prática regular de atividades físicas, reconhecer também os benefícios que ela traz para a nossa saúde, e também tentar, quem não faz nenhum tipo de atividade física, procurar incluir algum dessas atividades na nossa rotina, numa rotina de cuidados pessoais, cuidado com a nossa saúde, tá bom? Bom, então, nesta unidade nós vamos falar um pouquinho sobre isso, que tipo de ambiente nós podemos explorar e usar para exercer algum tipo de atividade física. Bom, então aí na página tem assim: observe a cena e circule as pessoas que estão se locomovendo. Então veja, circule só quem está se mexendo, tá bom? Tá dando passos, tá certo? E vamos lá para a página 126. Bom, caminhar é preciso. Então temos assim. Então nessa sessão aqui, nós vamos falar um pouco sobre, a importância de praticar algumas atividades físicas regularmente, tá certo? Bom, então ele diz assim: ficar flutuando no interior de uma nave espacial parece uma experiência incrível. Vocês acham que é incrível? Bom, entretanto, para fazer isso, os astronautas precisam se preparar fisicamente. Leia a reportagem e entenda o que acontece com eles. Bom, então temos aí uma reportagem, acompanhe junto comigo essa leitura. Então temos assim: astronauta volta à Terra com musculatura de uma pessoa de 80 anos. Bom, astronautas, depois de passarem 6 meses na Estação Espacial Internacional, ISS, podem ficar com as mesmas condições físicas de um velhinho de 80 anos. Vocês devem imaginar, por que isso acontece. Então, os pesquisadores descobriram que os astronautas perderam mais de 40% da força dos músculos da panturrilha. Então, esses músculos são de extrema importância para o equilíbrio e postura do corpo. A perda da força desses músculos nos níveis verificados equivale a ficar 2 vezes mais velho. Bom, então observe aí essa imagem, olha aí do astronauta no espaço. Ou seja, por que será que isso aconteceu? Porque ele não está utilizando esse músculo e passa a maior parte do tempo flutuando, Astronauta realizando manutenção na Estação Espacial Internacional no ano de 1988. Bom, então aí a gente observa o que está acontecendo com ele, E aí nós temos aí um Pense e Converse, que vai ser uma atividade de casa, onde temos 2 pontinhos para que vocês possam estar respondendo, tá? Tem assim: que alteração acontece no corpo dos astronautas depois de ficarem muito tempo no espaço? É a primeira. E a segunda: o que os astronautas precisarão fazer para se recuperar das alterações que ocorrerão no corpo? Então, vocês vão responder essas 2 perguntinhas no caderno de vocês, tá certo? Então, façam isso. Escreva as 2 perguntas no caderno e respondam. Na próxima aula, eu quero saber a opinião de cada um de vocês em relação a essa matéria sobre o astronauta. Bom, vamos para a página 127. Vamos entender então um pouco mais sobre, esses acontecimentos.
Bom, então aí na página 127 temos assim: a maior parte dos animais não vive, né, fixa em um substrato. Bom, o que é o substrato? O substrato é uma superfície na qual os seres vivos se apoiam ou se desenvolvem, tá bom? Então, isso significa que eles podem se locomover pelo ambiente e assim conseguir alimento, água e abrigo. Olha só as imagens que nós temos aí, tá certo? Olha aí, primeiro nós temos um guepardo perseguindo um chacal. Depois temos um golfinhos, né, alimentando-se de sardinhas. E temos águia pescando peixe. Bom, é interessante que vocês possam entender, né, a diferença entre um animal céssio, que permanece fixo em algum substrato, e um animal que se desloca no meio, providencia, né, aqui no caso no meio, no reino animal, né, que é céssio, encontradas em recifes de coral, né, tá certo? Bom, então continuando a leitura. Com o ser humano não é diferente. Os primeiros registros da vida humana mostram que as pessoas se locomoviam para realizar diversas atividades, né? Então, o ser humano ele era conhecido, né, antigamente como nômades, né? Eles viviam em vários lugares. Hoje, para se locomover, os seres humanos têm recursos que não existiam no passado, como carros, ônibus e outros meios de transporte, né? Até mesmo nos locomovemos pelo ar, né? Como avião, também pela água, com navios e outros meios, certo? Bom, então, por causa disso tudo, né? Tenho essa imagem aí, a pintura em rocha, no sítio arqueólogo do Parque Nacional da Serra da Capivara, aqui no Piauí. Bom, então aí nós vamos falar sobre os músculos que precisam movimentar-se. Então, você já quebrou um osso? Bom, espero que ninguém tenha quebrado, né? Alguma parte do seu corpo foi imobilizado por causa de algum problema? Bom, mesmo que não tenha sido, mas você já deve ter percebido, ter algum parente, um amigo, algum conhecido que tenha acontecido isso, né? Se já viveu essa experiência, sabe que quando o gesso é retirado, há dificuldade de mexer a parte que foi imobilizada e percebemos que os músculos diminuíram de tamanho. Né? Bom, então foi o que aconteceu com os astronautas, né? Com a panturrilha deles. Então, por isso, né? Geralmente os médicos indicam atividades que possibilitam a recuperação dos movimentos e da força muscular. Então, se você está perdendo força em algum músculo, né? Hoje a gente faz o quê? A gente procura um fisioterapeuta, né? Um educador físico, algum especialista da área para, né, resolver este problema, né, da movimentação, da recuperação da movimentação desses músculos. Então, na resposta que você deu à segunda questão da página 126, né, você considerou que os astronautas, para recuperar a força e os movimentos das pernas, devem exercitar-se aos poucos? Bom, então essa é a tarefa que vocês têm para casa, que vocês vão responder, tá? No caderno, vocês vão responder essas duas páginas, a página 125, né, de circular as pessoas que estão em movimento na imagem, e a página 126, o pense e converse, tá bom? Entendido, então? Então, finalizamos a nossa aula de hoje. Eu agradeço a participação de todos vocês, espero que todos possam ter um excelente e um ótimo final de semana. Então, tchau, tchau e até a nossa próxima aula. Bom, então aproveite, eu vou colocar também um videozinho, tá? Um outro vídeo, né, de atividades, contendo algum tipo de atividade que possa fortalecer os músculos, né? Os nossos músculos para não nos deixar fracos, tá certo? Então vejam também o vídeo.